Bom dia, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Que Deus venha trabalhar grandemente na nossa vida, né? No dia de hoje, porque Ele nos sustentou a noite inteira, com a tua infinita misericórdia, não é, queridos? O Senhor Deus nos sustentou. Ele nos deu o que? Ele cuidou de nós a noite inteira, né? Porque Ele cuidou de mim. Então, se Ele cuidou de mim, eu amanheci um novo dia. Então, significa que Ele cuidou de você também. Se você acordou com vida, é porque Ele cuidou de você. Né? Porque Ele fala assim, lá em Salmo, Ele fala, eu dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Então, significa que Ele nos ama. Quando Ele ainda está cuidando de nós, porque Ele nos ama muito. Né? E Ele já provou para nós que Ele nos ama. Então, querido, nunca pensa que você está sozinho, abandonado, que não tem ninguém por você, não. Receba de Deus que o amor dele na tua vida agora. Receba de Deus a presença dele na tua vida. Receba de Deus a unção dele na tua vida. Que você não está sozinho, você está com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E ele zela e cuida de ti. Levanta, tenha bom ânimo, em nome de Jesus, amém? Vamos ler agora o Salmo 149, já lemos o Salmo 150 ontem, hoje nós vamos ler o 149, amém? Onde está escrito assim, o título do Salmo 149 é: os fiéis louvam a seu Deus com cântico, com instrumento de música. Então tá aqui: louvai ao Senhor e cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos. Alegrai-vos, Israel, naquele que te... O que Jesus quer dizer? Aquele que te fez, né? Aquele que te fez, regozijaste os filhos de Sião no seu rei. Então, tem tudo a ver do que eu falei, né? Jesus te ama. Então, aqui o Senhor está confirmando na palavra dele. Alegrai-vos. Não fique triste, fique alegre. Muitas das vezes eu sei que a gente não... A situação às vezes que nós passamos, que nós estamos, né, enfrentando, a gente quer, não tem força para se alegrar. Mas o Senhor fala, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre. Sempre. Não deixa que isso impede de você dar um bom dia, uma boa tarde pro seu próximo. Dar um sorriso, conversar. Porque o Senhor é com você. Amém? Está aqui vamos aqui no Salmo 3. Salmo 3, onde fala, louvai ao seu nome com flauta, né? Cântico e seu louvor com adupe e harpa. Então, no Salmo 150 fala sempre que nós temos mais que louvar do que qualquer outra coisa. E aqui no Salmo 149 também continua afirmando a mesma coisa. Aí fala aqui, porque o Senhor agrada do seu povo, e ele agrada do seu povo, e passou e nasce com a salvação. E aqui fala no versículo 5, os santos na glória, né? Os santos na glória. Então a gente temos que estar sempre o quê? Glorificando. Glorifica o Senhor todos os momentos. Não deixa que as coisas terrenas te entristecem. Não é fácil, queridos, porque nós somos humanos, né? Ser humanos, e todos os dias nós temos que estar pedindo o temor do Senhor na nossa vida, porque nós sabemos que não é fácil viver nessa terra.
Mas muitas coisas nós não podemos entristecer. Por quê? Porque nós sabemos que a peleja não é nossa, é do Espírito Santo de Deus, né? E Ele vai pelejar por mim, Ele vai pelejar por você. E as coisas, cada dia, vai ter um resultado. Porque não é a nossa força, né? Às vezes nós queremos usar a nossa força. Aí o Senhor fala, não, filha, não é com a tua força, é com a minha, é eu que vou agir nessa causa. Essa causa está travada e só eu posso agir. Então, queridos, tem coisas que nós falamos, está tudo resolvido. Mas tem coisa, querido, que é obras espirituais que está amarrando, é obras espirituais que está lidando com a situação. Aí você não pode debater. Porque se você debater, você não vai ter força nenhuma e impede Deus de agir, né? Vamos ler mais. No 6 fala assim, essa palavrinha está bem pequenininha aqui na minha Bíblia hoje, então fica mais difícil, mas isso fala assim, esteja na sua proposta ao altos louvar a Deus, a espada de 2 fios na sua mão, para tocares vingança das nações e dares repreender aos povos. Então, quem vai pelejar por nós? Acabei de falar, né? É Deus. Ele que repreende os povos. É Ele que desce com a espada. É Ele que faz alguma coisa, mas nós não podemos fazer. Mas quando Deus faz, queridos, quando o Senhor Deus vê que alguém está agindo com injustiça, né, contra a minha vida e a sua vida, o Senhor fala que pega a espada e Ele age a nosso favor. E aqui fala mais, para repreender os seus. E o rei com caldeias e será nobre com grilhões de fermos, para fazeres neles o juízo. Escrito está essa hora. Telão todos os santos, louve ao Senhor. Então, quando nós louvamos, nós deixamos Deus trabalhar, né? E Deus trabalhar, Deus vai agir. Então, por isso que nós não podemos dizer que não é fácil, não é fácil, mas a senhora fala isso porque a senhora acha que tudo é fácil. Não, filha, eu não acho que nada é fácil, nada sem Deus é fácil. Com Deus já tá difícil, imagina sem Deus. Mas a única coisa que a gente temos que acreditar, que quando nós dobramos nosso joelho, ou quando nós deitamos na cama mesmo, que às vezes eu oro deitada mesmo, estou cansada, e às vezes é muita opressão maligna, que eu não consigo, que não vou ajoelhar, eu deito na cama e falo com Deus, Deus, resolve essa situação, resolve essa causa. Deus, eu não tenho força. Deus, eu estou perdendo o controle dessa causa, dessa situação. Me socorre, me ajuda. Depois que eu falei isso, eu sinto que a presença do Espírito Santo está com todo o fervor do meu lado. Aí eu dobro meu joelho e começo a pedir o Senhor. Então, quando você se sente fraca, eu falo porque já aconteceu isso comigo. Você se sentir fraca, que o Senhor Deus não está ali, pega e coloca um louvor. Começa a louvar. Você está louvando pela fé, aquele louvor. Entendeu? Então começa a louvar e começa a pedir a Deus. Deus, me ajuda a tomar conta desse controle. Me ajuda a tomar conta dessa situação. Me socorre, Deus. Eu não estou conseguindo. Está saindo do meu controle. Isso não está me deixando bem, né? Ou você está com um ente querido, Senhor, o que eu faço? Já falei com o médico, já fiz vários exames, sempre a mesma coisa. Me ajuda, Senhor, nessa causa, me ajuda nessa situação.
Ou é com o seu casamento, né? Senhor, meu casamento está de água abaixo, me socorre. Eu sei, meu Pai, que ninguém vai entender meu casamento, ninguém vai entender minha situação. Se eu falar para alguém, vão falar que eu tô errada, que sempre estou errada, que vão falar isso, falar aquilo. Mas fala com Deus, fala, Deus, me socorre. Coloca a pessoa certa no meu caminho, que vai me ajudar no meu casamento. Porque, Senhor, o casamento pertence a Ti. Sei que muitas das vezes, Senhor, não deixa colocar pessoas erradas, porque às vezes nós falamos com a pessoa errada, sabia? Sobre o nosso casamento, aí em vez de nós achar que Deus vai falar na boca deles, e acaba o mal falando na boca deles. Então nós não podemos falar do nosso casamento para qualquer pessoa. Nós temos que falar para Deus, preparar uma pessoa certa, usada por Deus, que para colocar no nosso caminho, para nós falar do nosso casamento, da nossa família. Por quê? Porque aí Deus vai usar a boca daquela pessoa para falar com você. Mas se nós falar do nosso casamento para a pessoa errada, da nossa família, é o mal que vai usar a boca daquela pessoa e vai falar para um, falar para outro, enfim, sua vida vai estar sendo o quê? A sua vida vai estar sendo como se fosse um jornal, né? Todo mundo sabendo da sua vida, mas ninguém consegue fazer nada. Mas quando você pega e fala, Deus, coloca a pessoa certa no meu caminho para me dar um conselho, para me orientar como eu devo fazer, porque eu perdi a direção do meu casamento, eu perdi o rumo do meu casamento, Deus, olha como está meu casamento, como eu faço, Deus, eu perdi o rumo do meu casamento, eu perdi o rumo da minha família, dos meus filhos, como eu devo fazer, Deus? Coloca uma pessoa certa, Deus, porque no momento eu não estou podendo ir lá na igreja falar com o pastor, direto com o pastor, essa situação, né? Eu não estou podendo ir, mas o Senhor sabe o porquê. Mas Deus, coloca uma pessoa usada pelo Senhor, o santo do Senhor, coloca na minha frente para ouvir tudo que eu preciso falar. E naquilo ouvir, eu quero que o Senhor use aquela pessoa para me socorrer, para me ajudar a colocar meu casamento em ordem, no seu devido lugar certinho. Faz isso por mim, Deus. Então, quando você fala assim com o Senhor, não há o mal que vai entrar. Aquela pessoa não vai ser usada pelo mal, vai ser usada por Deus. Ela vai prestar atenção em cada palavra que você vai falar. Ela vai prestar atenção em cada vírgula que você falar. E ela vai dobrar o joelho chegando em casa e vai falar com Deus a teu respeito. É assim que funciona. Sei que nós somos falhos às vezes de contar a nossa vida para as pessoas que não foi preparada por Deus para ouvir, né? Mas nós temos que aprender a contar a nossa vida para as pessoas que Deus vai preparar para ouvir e vai o quê? Dobrar o joelho e vai orar e clamar por nós. Então, é uma grande diferença quando nós falamos com pessoas que é preparada por Deus para ouvir, às vezes, as nossas lamentações. Amém? Porque nós não temos, às vezes nós não estamos com tempo para ir até o pastor, para pedir uma orientação, para pedir uma palavra, mas também nós não podemos sair para a rua desgovernadamente, porque Deus não se agrada disso. Abandonar o teu lar desgovernadamente, abandonar a sua família, seus filhos desgovernadamente. Deus não se agrada dessa situação. Então, por isso que nós temos que pedir a Deus. Coloca, Senhor, porque tem muitos santos do Senhor aqui na terra. Muitos que falam assim, ó, de manhã cedo já fala, Senhor, eis-me aqui. Me usa para dar um bom conselho, me usa para fazer sua obra, me usa para isso, me usa para aquilo. Então, esses santos é o que Deus vai usar para falar comigo ou com você. Amém? Então, por isso que nós temos que sempre estar conversando com o Senhor. Às vezes você está indo para o seu trabalho e fala, Senhor, não deixa eu prestar atenção lá dentro do meu trabalho, de quem gosta de mim, quem não gosta, quem na minha frente fala bem, quem nas minhas costas fala mal. Não deixa, Senhor.
Então deixa eu prestar atenção nessas coisas. Por quê? Porque eu estou indo lá para trabalhar, Senhor. Eu deixo a minha casa, os afazeres da minha casa, eu deixo os afazeres dos meus filhos nas tuas mãos para mim ir trabalhar. Então, chegando minha área na minha área que eu vou ganhar o pão de cada dia, não me deixa olhar para essas pequenas falhas. Por quê? Porque eu não quero desanimar, Senhor, porque foi o Senhor que me colocou ali. Foi sua mão que me guiou naquele lugar. Então não me deixa ter esses dois ouvidos, ficar aberto para quem está falando mal de mim. Para quem na minha frente me fala bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, mas por trás fala coisas que desagradam os teus ouvidos e piorou o meu. Então não deixa, Senhor. Tampa meus ouvidos e meus olhos para essas coisas. E aí Deus vai o quê? Te dar o livramento. Mas também você não vai ficar procurando conversinha. O quem falou deixou de falar. Você vai deixar Deus agir e trabalhar dentro do seu emprego, entendeu? Porque eu sei que é o lugar que mais o inimigo também trabalha. Mas a gente tem que vigiar. Então é assim que Deus fala, né? Tudo que a gente tem, felizmente, quando eu tento fazer as coisas do meu jeito, que não é da vontade de Deus, Deus fala, não, volta lá atrás. Me coloca lá no último lugar da fila novamente, para me aprender que quem vai fazer algo por mim é Ele. Então, que Ele diz assim, eu ensino vocês. Não pense você que as pessoas vão fazer algo por você. Pode até fazer, por consideração, né? Mas depois vai falar assim, depois eles eles não estão fazendo de coração, estão fazendo por obrigação. Quando você faz algo de coração, Deus prospera você e Deus prospera a pessoa que te abençoou. Mas para você fazer, para Deus tocar em alguém, você tem que falar com Ele. Deus, toque em alguém para me ajudar. Deus, toque em alguém para me abençoar com dinheiro, ou me abençoar com roupa, com sapato, ou para me abençoar com remédio, ou para me abençoar com isso, com aquilo. Deus, Ele vai fazer. Querido, uma vez eu estava na minha casa, isso tem uns 9 anos atrás, 9 ou 10 anos por aí, eu estava na minha casa. E na igreja que eu estava participando, estava tendo festividade. E eu sempre gosto de andar, conforme minha situação financeira, eu sempre gosto de andar bem, arrumada. Porque antes de servir a Deus, eu não ia numa festa se não tivesse roupa nova e sapato novo. E por que para Jesus eu tenho que andar desgalepada, né? Eu sempre pensava assim. Então, sempre gostei de trabalhar, quando é festividade, eu sempre gostei de trabalhar. Já trabalhava, sempre trabalho, né? Mas gostava de estar trabalhando mais ainda para estar comprando minha roupa. E eu gostava de comprar minha roupa e meu sapato. E eu comprei um sapato novinho, bonito, chiquérrimo. Falei, esse sapato vai estar ótimo para mim na festividade com ele. Vai dar certo. Eu ia os 3 dias na festividade. Comprei o sapato, né? A roupa já tinha comprado, estava guardado para esperar o dia da festividade. De repente, eu tô lá em casa, chega uma irmã. E ela falou assim para mim, irmã, começamos a conversar. E ela disse, você vai na festividade? Falei, vou. Eu não vou. Falei, por quê? Sem sapato, né? Eu não vou com sapato. Eu só tenho uma sapatilha, e começou a conversar. E eu falei, fiquei quieta, escutando, né? Eu creio que ela pediu a Deus. E aí Deus me usou, igual eu falei pra vocês. Me usou para abençoar ela. E o Espírito Santo de Deus falou pra mim, filha, pega aquele sapato e dá pra ela. Eu ainda falei assim, Senhor, mas aquele sapato é pra mim ir pra festividade. Como eu vou dar pra ela? O Senhor falou novamente, o Espírito Santo de Deus, pega o sapato e dá pra ela. Eu peguei o sapato, falei, irmã, esse sapato o Senhor Deus mandou entregar pra senhora, tá novinho, a senhora vê. Ela falou assim, irmã, a senhora é usada mesmo por Deus, né? Nunca duvide que a senhora é usada por Deus, porque eu estava lá em casa chorando no pé do Senhor, que eu queria ir tanto para a festividade, mas eu não tinha um sapato novo. E agora Deus tocou na senhora para me dar esse sapato. Deus abençoe, irmã. Eu falei, amém. Só que também não fiquei com dó. Deus falou, eu peguei e dei. Só falei, questionei para minha festividade, mas o Senhor falou novamente, falei, amém, Senhor. Peguei e dei.
Quando passou 2 dias da festividade, o Senhor Deus, né, pegou e uma pessoa me abençoou com dinheiro. Falou: Rose, esse dinheiro é para você. Falei: para mim? Ela falou: sim. Aí eu lembrei, o Espírito Santo falou: é para você comprar outro sapato para você. Porque o Espírito Santo de Deus, Senhor Deus, ele não vai deixar a gente envergonhada, né? Aí eu falei: amém. Então fui lá e comprei outro sapato mais bonito do que aquele que eu tinha comprado. Então, queridos, é assim que o Senhor Deus trabalha por nós. Então, de maneira nenhuma nós pensamos que nós estamos sozinhos ou abandonados, porque o Senhor está ali do nosso lado. Então, nunca duvide que se você dobrar seu joelho, ter força para orar, ter força para louvar, ter força para buscar a Deus, Deus não vai responder. Responde. Uma vez eu estava morando numa casa e essa casa estava a casa já estava muito assim, pequena, né? Porque minha família é grande, né? E eu comecei a jejuar e orar. Falar: Senhor, prepara uma casa para me alugar. Porque eu ainda não tenho minha casa própria, mas em nome de Jesus eu vou ter. E eu pedindo pro Senhor: Senhor, prepara uma casa para me alugar, porque aqui já está bem pequeno, né? Não tá dando da gente ficar aqui. E aí eu jejuei 3 dias. 3 dias jejuando e pedindo isso pro Senhor. Olha como que o Senhor faz, querido. Quando nós confiamos que nós só temos Ele na terra e no céu para nos socorrer. E eu estava dormindo, o Senhor disse assim para mim: levanta e vai no rumo da sua mãe. Aí eu peguei e falei: amém, Senhor. E era o último dia da minha campanha para mim conseguir uma casa para alugar, né? Porque como eu não tinha pedido para comprar, porque eu não tinha dinheiro. Mas se o Senhor quisesse também me dar Ele tem condição, né? Ele é dono do ouro e da prata. Vim eu cedinho, de manhã cedo, no rumo da minha mãe, do jeito que ele falou. Quando eu vir, do jeito que eu queria a casa. Quando eu vir a rua, tá lá a placa: aluga-se. E o homem tinha acabado de sair. O homem tinha acabado de colocar a placa e saiu. Então, assim, Deus cuida da gente. Só basta a gente acreditar. E quando a gente vai Aí eu falei: Senhor, me ajuda. Essa casa, eu não quero ser infeliz, eu quero ser feliz. Eu quero morar numa casa, alugar uma casa. Até a forma da gente pedir pro Senhor, a gente temos que saber. Eu quero ser muito feliz nessa casa. Não quero tristeza passar tristeza nessa casa. Eu quero passar muita alegria. Então, queridos, até nisso nós temos que pedir. Você pede, fala: Senhor, na minha casa eu quero alegria. Senhor, na minha casa eu quero paz. Senhor, na minha casa eu quero harmonia, união, Senhor. Nós temos que pedir. Eu quero tua presença, Senhor, dentro da minha casa. Eu quero a presença do arcanjo, do Gabriel Miguel, do Elohim El Shaddai, do Alfa e do Ômega. Senhor, eu quero a presença do Senhor, eu quero a presença do Espírito Santo. Eu profetizo que nessa casa eu seja muito feliz. Eu profetizo mas não feliz do mundo, mas feliz do Senhor. Eu profetizo, meu Pai, que a nossa casa venha acontecer alegria e felicidade, não tristeza e destruição. E começa a orar, começa a pedir que o Senhor atende. Amém? Vamos orar? Amanhã nós vamos continuar a nossa mensagem do Salmo. Amanhã nós vamos estar lendo o Salmo 58. Amém? Soberano Deus, de poder de glória, em nome de Jesus, entra com providência nesse momento, no nosso clamor, Pai. Peço perdão, Senhor, por todos os meus pecados, minhas falhas e meus erros. Mas nesse momento, Senhor Jesus, nós vamos clamar, né? Porque nós não estamos fazendo nada da nossa cabeça, mas está escrito lá em Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabeis. Então, nós vamos clamar e só o Senhor sabe a forma de nos abençoar.
Pai, em nome de Jesus, nesse momento, vamos entrar clamando pela nossa alma, pelo nosso espírito, nos fortalece, Senhor, nos coloca, Senhor Jesus, na rocha, não na areia. Meu Deus, em nome de Jesus, começa trabalhando, Senhor, fortalecendo, Senhor Jesus, fortalece. Xaramanagandarabasúria, vai fortalecendo a nossa alma, nosso espírito. Senhor, nosso espírito tem que ser mais forte do que a carne, porque a carne é fraca, o espírito não pode ser fraco também não, meu Pai. Em nome de Jesus, fortalece nosso espírito, Deus. Oh, Pai querido, Pai amado, começa trabalhando, Senhor Jesus, nós te pedimos. Meu Deus, em nome de Jesus, fortalece nosso lar, coloca alegria, coloca paz. Eu profetizo que o nosso lar tenha paz, eu profetizo que o nosso lar tenha alegria. Eu profetizo que o nosso lar tem prosperidade. Eu profetizo que a presença do Espírito Santo permaneça em nosso lar, em nome de Jesus. Que o nosso lar, onde a gente moramos, venha ser luz, não trevas. Que venha ser, meu Pai, um lar de próspero, um lar de paz, Senhor. Começa trabalhando, visitando cada cômodo do lar, Senhor. Em nome de Jesus, vai repreendendo tudo que estiver alojado dentro do nosso lar do mal, Senhor. Em nome de Jesus, passa a sua espada de fogo e arranca todo o mal, Pai, e ali coloca a paz do tua presença, coloca a paz, Senhor, de ti dentro do nosso lar, prosperidade, união, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Começa, meu Pai, começa agora, Jesus, esconder o nosso lar debaixo das suas penas, debaixo das suas asas. Esconde, Senhor, não deixa que o inimigo enxergue nosso lar para destruir, não deixe que o inimigo enxergue nossos filhos, nossa família para nos destruir. Meu Deus, entra com providência nesse momento, papai, porque só o Senhor pode, meu Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Senhor, meu Deus, nós te pedimos nesse momento, se há alguém doente, Pai, com doenças benigna ou maligna, cura, Senhor, restaura. Senhor, tem misericórdia, Senhor, coloca temor nessa pessoa, desejo de orar e de buscar e saber que o Senhor é o único que pode resolver essa situação. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus, começa trabalhando cada vez mais nessa área da saúde do teu povo, começa trabalhando no meio da família, começa trabalhando no Senhor no casamento, porque Jesus, a primeira obra foi no casamento que o Senhor fez. Primeiro milagre, Senhor, está na Bíblia, foi no casamento. Então trabalha nos casamentos, Senhor, que aqueles casamentos que casaram na igreja, no cartório, meu Deus, em nome de Jesus. Vai, Senhor Jesus, trabalhando, meu Deus, até aqueles que não casaram na igreja, no cartório, prepara, Senhor, o casamento deles, Pai, em nome de Jesus. Oh, Jesus querido, eu te louvo, eu te agradeço, eu te exalto na beleza da tua santidade, Senhor. Nos dá sabedoria, nos dá entendimento, nos dá discernimento, Senhor, nos faz ter visão de águia. Não deixa, Senhor, nós teus servos ser tolo, não deixa, Senhor, nós teus servos ser usados pelo mal, não, Senhor. E nós viemos ser usados pelo Senhor, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo de Deus. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Querido, tome posse da sua bênção, da sua vitória, porque eu tomo posse da minha bênção e da minha vitória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.